Existem muitas histórias que nos fazem pensar sobre tudo ao longo da vida. Histórias de superação, de lutas, de vitórias e de reflexões, né, cara? Pra mim, The Last of Us Parte 1 trouxe um dos maiores dilemas que nós, seres humanos, enfrentamos o tempo inteiro: o poder e a consequência de uma escolha. Afinal de contas, são elas que nos definem e nos seguem por toda a nossa jornada nessa vida. Mas existem aquelas que dividem opiniões, não é mesmo? A escolha que o Joel fez no final desse jogo maravilhoso foi correta ou errada? Por que essa decisão gerou tanta controvérsia de pontos de vista? Fica no vídeo e depois você comenta pra mim pra gente trocar uma ideia, beleza? Deixa o like, se inscreve e vem comigo. Eu tô infectada! Ah, é? Bom, pra gente tentar entender um pouco dessa escolha que o Joel teve na jornada do primeiro jogo, a gente precisa partir do início, ver como era a relação dele com a própria filha, a Sarah. Então, numa noite tranquila, depois do trabalho árduo e pesado, ele chega em casa e encontra a filha deitada no sofá. Olhando pra essa cena, antes do caos começar, a relação deles é muito profunda, eu diria. O Joel ama mesmo a filha de corpo e alma, e acredito que se houvesse uma situação de perigo envolvendo ela, como vai acontecer, ele faria qualquer coisa pra tentar impedir ou salvar a vida dela. Aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. A gente sabe que tanto o amor paternal ou maternal faz com que as escolhas sejam menos racionais e mais emocionais. Afinal, qual pai ou mãe não faria de tudo pelo seu filho através de um sentimento incondicional como o amor? Daí se dá início ao apocalipse zumbi naquela situação, um fungo devastador que transforma as pessoas normais em verdadeiras criaturas sem controle e muito agressivas. E no meio daquele desespero, um infeliz incidente acontece. Um soldado acaba seguindo somente ordens de algum superior a ele e acaba alvejando a filha do Joel. E a partir desse momento, nessa triste situação, ele perde para sempre a razão pela qual viver, a razão pela qual continuar existindo. Era a única filha que ele tinha, não é mesmo? A perda causou um trauma irreparável, que só veríamos a consequência disso anos mais tarde. Pega você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Não. Não. Por favor. Meu Deus. Por favor, não faça isso, meu Deus. Por favor. 20 anos depois da morte da Sarah, ele passa a viver em uma zona de quarentena com outras pessoas para se proteger do mundo em ruínas. A gente nota que no momento em que ele conhece a Ellie e a Marlene, oferece a ele e a Tess o trabalho de levar a menina até uma instalação médica, ele parece não se importar muito com ela de início, o que é normal, já que eles se conheceram naquele momento, né? Inclusive, ele se tornou alguém muito amargurado com o trauma do passado. Por exemplo, numa cena específica que existe na série da HBO Max, tem umas pessoas trabalhando, jogando corpos de outras pessoas infectadas numa fogueira para serem queimadas. Aí, dentro do caminhão, uma mulher que estava ao lado dele também fazendo o mesmo trabalho, percebe que aquele corpo ali é de uma criança e se recusa a jogar no fogo. Mas o Joel nem sequer hesita em fazer isso, cara, mostrando mesmo que a frieza tinha tomado totalmente conta do ser dele.
E quando a Tess morre durante o jogo, ela pede ao Joel que prometa a ela que iria levar a Ellie até os vagalumes para que eles pudessem criar a cura a partir do DNA da menina. E ao longo desse caminho, ele decide que não quer se aproximar dela, pegar algum tipo de apego emocional, talvez até por medo de se apegar e mais à frente acontecer algo parecido com o passado e o trauma virar ainda pior, né? Aliás, ele afirma que a Ellie não é família para ele, né? Justamente para não se apegar. Ele fala que nem mesmo a Tess era família totalmente para ele, cara, mostrando realmente que ele virou uma pessoa com sentimentos bem obscuros. Mas a gente sabe que o Joel ainda tinha sentimentos por dentro, só que ainda precisava de algum gatilho mental para que isso fosse despertado outra vez dentro dele. O primeiro momento onde a relação do Joel e da Ellie começa a ficar realmente paternal é quando ele é apunhalado na barriga por um sobrevivente naquele mundo perdido. Debilitado e sem forças, ele não aguenta prosseguir até o destino, e a Ellie teve que aprender a cuidar de alguém que foi gravemente ferido. E nesse momento aí, a menina acaba sendo sequestrada por aquele pastor maluco e bizarro, né? E vai ser mantida em cativeiro por ele. E voltando ao Joel, finalmente ele começa a mostrar o que sente pela Ellie, né? Quando ele sequestra aqueles dois caras e força eles a apontarem no mapa para onde o pastor maluco tinha levado a menina. E naquele momento, já podemos ter um pequeno vislumbre de que ele já estava começando a sentir algo verdadeiro e profundo pela Ellie. O sentimento de pai estava começando a fluir dentro dele. E quando ele encontra a Ellie, é um reencontro muito bonito, cara. Eles se abraçam, se emocionam, é muito linda essa cena. Você nota realmente a presença de algo forte sendo gerado entre eles dois. Mas tudo isso era meio que previsível, né? Porque eles passaram por tanta coisa até esse momento, né, cara? Caçadores infectados, tiros, monstros e por aí vai. Era provável que em algum momento eles se aproximariam de alguma forma. Era só questão de tempo mesmo. E tudo isso nos leva até o momento decisivo do jogo. Quando chegamos no hospital, acho que todo mundo pensava que aqui finalmente vai ter um final feliz, né, cara? Os caras vão tirar o sangue da Ellie, vão fazer a cura e vão acabar com esse apocalipse zumbi nesse mundo, né, cara? Que a cura iria ser feita e que o mundo tomaria um rumo melhor, não é mesmo? Porém, vem um choque de realidade muito grande. Me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o Cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. O Joel fica sabendo que para fazer a cura, a Ellie teria que morrer. Então, tudo fica escancarado para todos nós que a Ellie, para ele, já tinha se transformado numa filha. Porque a gente sabe como é que é o final do jogo, né? E aí, ele faz a escolha de não deixar aquilo acontecer. Então, pensa um pouquinho aqui comigo. Você se colocando no lugar dele e passando tudo aquilo que passou, que foi mostrado no início, e quando finalmente você encontra uma pessoa, uma criança, que faz com que sua vida volte a ter um sentido, que faz com que o seu mundo obscuro se transforme em um dia bonito e radiante, você não faria a mesma coisa que ele? Então, ele tomou a decisão de não permitir que aquilo acontecesse e matou todos ali para que pudesse levar a Ellie para casa. Entretanto, eis a questão. Ele fez isso por amor mesmo? Foi a escolha certa? A decisão correta? O jogo não deixa isso explícito na nossa cara. Ele só levanta a dúvida mesmo, né? Até onde você seria capaz de ir para salvar alguém que você ama muito, né? Agora, pensando assim no mundo de The Last of Us, é um caos absoluto, né, cara? Não tem leis, governo, bairros ou reuniões da boa vizinhança. É somente um mundo em decadência mesmo, né? Mas havia uma esperança, né, cara, de uma trajetória melhor, caso a cura fosse feita através da morte da Ellie. Mas aí é que tá o problema. Aquele mundo tava em total destruição. Os seres humanos em guerra uns com os outros, a sobrevivência falando mais alto do que a racionalidade ou
ou o bem comum? Será se realmente o Joel foi vilão mesmo nessa história, ou ele foi um herói no final de tudo? Seria melhor ter pensado num bem maior para um mundo definhando, ou foi melhor um homem salvando a vida de uma menina que ele considerava como filha? Realmente não são questões fáceis de serem respondidas. Quando um médico é criticado sobre qual vida salvar quando precisa escolher entre a mãe e um bebê, quando um policial é criticado por atirar em um bandido armado porque ele ameaça a vida de outra pessoa, quando um juiz condena à prisão uma pessoa que anteriormente não era culpada totalmente daquele crime, bom, são decisões que geram dúvidas, né? Que geram divergências de opiniões. Afinal de contas, o que faz sentido pra você mesmo pode não fazer muito sentido pra outra pessoa, saca? E foi assim que a decisão do Joel influenciou tanto na história do jogo quanto na história da humanidade, aqui mesmo em vida real, né? E mais tarde, ele colheu as consequências disso, né? Quase perdendo a relação que havia entre ele e a Ellie. No final das contas, The Last of Us não é sobre quem está certo ou errado, mas sim sobre as escolhas que fazemos e o que colhemos com essas atitudes. Nós, seres humanos, fazemos o que achamos ser o certo. Às vezes pode ser que sim e às vezes pode ser que não. Pra você, o Joel estava certo ou estava errado? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Não se esquece de deixar um like, isso me ajuda muito. Se inscreve aí no canal, comenta, cara. Todo esse engajamento me ajuda muito aqui no YouTube. É de graça, tá? Tamo junto e até a próxima. Fui!